Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós faremos o exemplo do potencial para um fio infinitamente longo. Então nós calcularemos o potencial para um fio infinitamente longo. Infinitamente longo. Então, o que a gente tem nesse caso? Então, eu tenho um fio infinitamente longo carregado, né? Então, tem uma certa densidade de carga e ele simplesmente vai de menos infinito a mais infinito. A gente representa aqui pelo eixo Z, né? Obviamente que nesse caso é melhor tratar o problema usando coordenadas cilíndricas, né? Então, um sistema que seja aqui x, né, y, aqui z, e aí eu tenho a posição r, como a gente já viu. Em coordenadas cilíndricas eu não vou usar o r, eu vou usar a distância para o eixo z, né, que a gente chama de ρ. A gente já falou sobre isso aqui, né? Então essa distância aqui é o x, essa distância daqui para cá é o y, essa altura aqui é o z, essa altura aqui, né? R é a distância radial, né, do ponto até a origem, e o ρ é a distância do ponto, da projeção do ponto, esse tem o ponto P, ou seja, a distância do ponto até o eixo Z, né? É pegar o ponto aqui e ver a distância até o eixo Z. Ok, e aí nesse caso, obviamente que aqui eu tenho um ângulo azimutal, né? Se eu olhar de cima, né? O que eu vou ver? Se eu pegar esse meu problema aqui e olhar de cima, eu vou enxergar aqui o eixo X, o eixo Y. Aqui eu vou enxergar a projeção, né, P' do ponto. Aí eu tenho aqui o ângulo φ, o ângulo azimutal, né? E aí, obviamente, que, né, essa distância aqui é a distância do ponto até o eixo Z, nós chamamos de ρ. Então, nós teremos que essa distância aqui a gente sabe que é x, né? Essa distância aqui a gente sabe que é y. Essa distância x é o cateto adjacente ao ângulo φ. E a gente sabe que esse cateto ele é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo φ. E a gente sabe que o y, que é esse cateto aqui, que é o cateto oposto ao ângulo φ, ele vai ser ρ seno de φ. Esse que você estudou desde a sua quinta série lá, né? Ok. Então, bom, e o Z, né? É o Z mesmo, né? O Z é o Z mesmo. Bom, a gente vai fazer aqui no CGS, né? Então a gente já viu como faz no SI e tá vendo no CGS, né? O importante é você não decorar o sistema, né? Então você pode usar qualquer sistema, vai mudar uma constantezinha que vai multiplicar, né? Então você não tem que não ficar preso a um sistema, né? Tem que ter essa habilidade de converter facilmente um sistema para o outro, né? Então a gente viu que o potencial, a fórmula geral é você integra, né, no volume, aqui você tem a densidade lá na sua distribuição, né, uniforme, sobre R menos R'. Então a gente já viu isso daqui, né? Essa é a fórmula que a gente está usando. Então o que eu preciso descobrir é quem é essa densidade aqui, ó. Como é que eu escrevo em termos para caracterizar isso aqui,
como é que eu escrevo isso aí usando o delta de Dirac. A gente viu que a gente precisa usar o delta de Dirac, né, para dar a localização, onde aquela densidade de carga ela está localizada. Aqui no caso se trata de uma densidade linear de carga. Deixa eu colocar aqui uma densidade linear de carga. Ok, nós vamos dar uma pausa aqui para a gente falar um pouco da matemática aqui do problema, né? A gente sabe que a integral do delta de Dirac, né? Não vou colocar o 3 mais, a gente sabe que é tridimensional, né? Aqui x, y, z vai ser delta x, delta y, delta z. Então, eu quero fazer uma fórmula geral, né? Isso aqui, se eu integro em y, z e x, que contém a posição do... Isso aqui, no caso, seria a posição 0 aqui, né? Porque é x menos x0, né? Onde x0, y0, z0 é a posição do delta. Então, quer dizer que o delta aqui está em 0, 0, 0. Se eu integro numa região que contém o zero, isso aqui tem que dar 1. Se eu fizer uma mudança de variável aqui, isso não deve ser alterado, né? Então, se eu chamar, né, de x, y, z, ou se eu chamar de a, se eu chamar de ABC as variáveis, não deve mudar nada, né? Deve dar o mesmo resultado. Você não deve influenciar em nada se eu troco o nome das variáveis, né? Mas a gente sabe que se eu faço uma transformação de variáveis, eu tenho que multiplicar isso aí pelo jacobiano da transformação, né? Eu posso reescrever. Eu sei que o dA, dB, dC, ele é o jacobiano a BC com relação a x, y, z vezes dx, dy, dz. Se eu substituo isso daqui nessa equação aqui, o que a gente vai encontrar? Que a integral de delta A, delta B, delta C integrado vezes isso daqui quem é? É o jacobiano ABC sobre x, y, z. E aqui dx, dy, dz. E aí a gente, para voltar para essa expressão, o que eu preciso fazer? Percebe que a única coisa que se eu trocar esse A por X, esse B por Y, esse C por Z, não vai ficar igual ainda, porque vai ter isso aqui atrapalhando, né? Então o que eu preciso fazer é simplesmente reescrever delta A, delta B, delta C como delta X, delta Y, delta Z sobre o jacobiano, que é o faltou aqui, né? Ok. E aqui o jacobiano da transformação, né? Então aqui é A, B, C, X, Y, Z, né? Ok? Então, e aí, obviamente, que você substitui isso na expressão, né? Então, delta, no lugar disso aqui vai ficar delta x, no lugar dessa expressão, né? Aqui nessa integral, eu vou ter então delta x, delta y, delta z sobre a, b, c, x, y, z,
ABC XYZ, e aqui dx dy/dz igual a 1, né? Que volta exatamente, isso aqui corta e volta exatamente para a expressão inicial, né? Então, obviamente que isso aqui é verdade, e se eu simplesmente faço uma mudança no nome das variáveis, tem que continuar sendo verdade, então isso aqui também deve ser verdade. Só que a gente sabe, né? A gente estudou isso em cálculo 2, que isso daqui, na verdade, o que ele é? É dado para a expressão, essa é uma expressão geral, né? Se eu troco as variáveis x, y, z por ABC, essa expressão aqui, ela tem que ser verdadeira. Substituindo isso na integral, obrigatoriamente, para eu poder conseguir retornar para aquela expressão original, isso daqui então tem que ser o jacobiano de x, y, z, tem que ser o delta x, y, z dividido pelo jacobiano da transformação. Então a gente chega nessa expressão que a gente queria deduzir. Ok? Bom, no caso do problema que a gente está trabalhando, que é um fio infinito, né? Aqui Z, e esse fio infinito, que vai de menos infinito até menos infinito, até mais infinito aqui em Z, ele é caracterizado por que o lambda só tem valor diferente de zero na posição x igual a zero, y igual a zero, né? Vou colocar assim, lambda ele é diferente de zero em x igual a zero, em xy igual a 0, 0. E nos outros pontos, ele é igual a zero, esse lambda, né? E lambda ele é igual a zero em xy diferente de 0, 0. Ok? Então eu posso escrever essa densidade de carga como sendo que lambda delta x delta y. Ok. E aí como é que eu faço para escrever em coordenadas agora esféricas, né? Tem um caso, é um caso 2D aí, né? Que seriam coordenadas em termos de do ângulo e do ρ, né? Em coordenadas cilíndricas, né? Só que porque o z que não vai importar para a gente, né? Bom, uma coisa que a gente sabe é que essa integral, então aqui delta x, delta y, né? Quer dizer que, lembra que aqui é o quê? A mesma coisa que menos 0, né? Ou seja, o delta está em 0, 0. Então, se eu tenho aqui esse delta, tem esse delta que está na posição 0, 0, esse delta de Dirac, né? Bidimensional, e aqui eu vou integrar numa região que contém o delta de Dirac, que contém essa origem. Vou integrar numa certa região aqui. Obviamente que isso tem que dar o quê? A gente já viu que isso dá 1, né? Quando eu integro numa região que contém o delta de Dirac, isso tem que dar 1. Aí vai vir aquela história, né? Como é que eu vou passar para coordenadas cilíndricas? Coordenadas cilíndricas é em termos de ρ e de φ. A gente sabe que dx dy, a gente sabe que aqui ρ, φ, derivado com relação a xy, isso vale o quê? Isso aqui é ρ, né? Então significa, né, estudou isso lá em cálculo 2, então a gente sabe que na verdade o delta x, delta y, ou desculpa, o dx dy, tudo isso, né? Ele vale ρ de φ.
A gente estudou isso lá em cálculo 2, né? E aí vem aquela história que a gente viu, né? Então, se eu quero escrever em termos, então aqui eu posso escrever em termos do delta. Então aqui ficaria delta φ, delta ρ. Só que quando eu converto aqui tem um problema, porque ele não deve depender do ρ, né? Não deve depender desse delta ρ, porque o ângulo não está em zero, então não tem como escrever dessa maneira aqui, né? Então como é que vai ser esse delta, né? O que acontece é que o ρ é zero, então ele passa a ser, na verdade, um problema que se torna, em função de uma única variável que é ρ, se torna unidimensional. Então tem esse problema mais aí, né? Justamente por causa da simetria azimutal. Como é que eu vou resolver esse problema? Fica agora bem complicado, né? Agora complica bastante. Bom, então eu vou ter que transformar isso aqui, né? Não sei nem como é que eu vou escrever, porque como é que eu vou escrever delta φ? Ele não depende ele não está na posição φ0, né? Ok? Então, como é que eu posso escrever isso aqui? Eu vou escrever... Bom, eu sei que ele não é... Uma coisa eu sei, que ele não vai ser só delta ρ. Eu não posso pegar o bidimensional e transformar simplesmente num unidimensional aqui, delta ρ, e dividir pelo jacobiano, né? Porque é isso que tem que dar 1. Por que isso não resolve o problema, né? Se eu dividir pelo jacobiano, como a gente tinha feito, né? Porque não faz sentido eu falar em delta φ, né? Porque eu estaria dizendo que o φ está em zero, mas o φ não vale zero. O φ, eu tenho simetria azimutal. O φ assume todos os valores, né? De 0 até 2π. Ok? Então, como é que eu vou converter de uma representação bidimensional para uma unidimensional? Não tem muito sentido isso, né? Não é como esse caso aqui, né? É mais complexo. Porque agora ele vai ficar unidimensional. Bom, vamos tentar só integrar normal. A gente vai ver que vai dar um erro isso aqui, né? Já estou adiantando que isso aqui não vai funcionar, né? Mas a gente tem que tentar fazer alguma coisa, né? Porque está bem mais complicado que o problema inicial, né? Se eu cortar aqui, que é o que a gente basicamente tinha feito aqui, né? Cortou o jacobiano com o jacobiano, ainda não resolve o problema, né? Porque eu não vou voltar para a forma... o que vai acontecer? Vai ficar integral disso aqui. Uma coisa eu sei, que eu posso separar as variáveis, né? Isso aqui é função, não depende de nada de φ. Eu posso simplesmente separar o dφ aqui. Como eu vou integrar numa região que contém a origem, então esse cara aqui varia de 0 a 2π. Né? Não interessa qual o tamanho da área que eu estou pegando aqui, qualquer área que eu pegar em torno da origem, eu vou estar varrendo de 0 a 2π. Então esse integral aqui vai dar 2π. Então já vi que não dá certo, porque essa integral aqui a gente sabe que vale 1. Né? É como se fosse aqui x e x, né? O nome da variável não me interessa. Eu estou numa região que contém o ρ, e essa integral aqui vai dar quando eu estou numa região que contém o ρ, né? Porque esse delta aqui está na posição ρ igual a 0. Então quando eu integro o delta numa região que contém o delta, dá 1. Isso aqui teria que dar 1, não 2π. Então é fácil, a gente já sabe. Ó. Então a gente não pode colocar o delta φ aqui, que era para a gente fazer, né, com aquela notação. Em vez de colocar esse delta φ, o que a gente faz aqui é, no lugar desse delta φ, colocar um 2π aqui embaixo. E aí fica tudo certo. Ó. Porque eu vou ter 2π, aqui vai dar 1, mas eu tenho um 2π aqui embaixo, que vai permanecer aqui embaixo. Vai cortar e vai dar 1. Pronto, então a gente descobriu como transformar um delta bidimensional num delta unidimensional, né? É mais complicado, né? Mas
É isso. Você vai dar o delta ρ sobre 2π ρ, né? Não é só dividir pelo jacobiano ρ, né? Até porque não vai ter o delta φ aqui, né? Tá uma fórmulazinha um pouquinho mais complicada, mas não é tão complicada, dá para entender como é que chega nela. Ok, então a gente já viu como é que ficaria a densidade, né? Então agora a gente pode reescrever isso daqui, né? A gente pode dizer que a densidade, essa densidade vai ser densidade de carga para um fio infinito, né, carregado, vai ser deixa eu copiar aqui, né? Olha, isso aqui vai ser o que? A gente viu que vai ser lambda. Isso daqui nada mais é do que delta ρ sobre 2π ρ. Ok. E aí a gente pode substituir aquela fórmula, né? Lá que está no CGS. Lembra que a gente está fazendo aqui no CGS, né? Então vamos pegar essa fórmula aqui. Aqui ficou meio... né? Ok. Então vamos jogar aqui. Então, não tem mais isso aqui. E aí eu vou substituir o valor, né? Então vai ficar lambda, esse lambda é uniforme, é uma distribuição uniforme, vai para fora. Aqui fica del ρ. Esse 2π também é constante, vai para fora, fica lambda sobre 2π. E aqui ρ. Ok, falta dizer que é R e R', né? Então vamos aqui pegar esse cara aqui de cima, ó. Vamos pegar esse cara, trazer aqui para baixo, ó. Ok, aí eu tenho um vetor eu vou ter aqui, eu só vou escrever quem é o R, né? Eu tenho aqui esse vetor R aqui, quem é? O vetor R, ele vai ter uma componente aqui e uma componente aqui, ó. Né? Ele tem uma componente ρ nessa direção aqui, que é a direção do versor ρ. Ele tem e aqui na direção do versor z, ele tem essa altura, que é justamente o z. Então, aqui vai ser z chapéu. E para o R', né? É a mesma coisa, né? Só que é ρ, aí o linha, né? Chapéu. E z', z chapéu. E aí eu vou ter que R menos R' é igual a ρ menos ρ é linha, o chapéu, mais z menos z', z chapéu. E aí o módulo de R vai ser igual a ρ menos ρ é linha ao quadrado mais z menos z' ao quadrado raiz, né? Que é a mesma coisa que elevado a meio. Então eu posso no final escrever essa expressão como
Posso pegar tudo isso daqui, né? E colocar lá embaixo. E aqui o ρ, né? Bom, como vocês já estudaram lá em cálculo 2, né? Vocês sabem que o que é o volume em coordenadas cilíndricas, ele é ρ dρ dφ dz, né? Então esse é o elemento de volume em coordenadas cilíndricas, né? Então isso aqui vocês estudaram lá em cálculo 2, né? Então posso substituir aqui, ó. Vou colocar então aqui, pois, né? Pois, eu já vou substituir aqui, ó. Então aqui vai ficar aqui é a posição da fonte, né? Então, o que seria delta linha, faltou, desculpa, e aqui linha, tá? Que é, no caso, na fonte, né? Então, aqui é linha, e aqui é linha. Então, em cima vai ficar o quê? Todos linhas, né? Rho, dρ, dφ, dz. É aí que vai cortar. Certo? E essa integral aqui, o que eu vou fazer? Onde tiver esse ρ aqui, né, com linha, a gente vai trocar por zero, né? Então é isso que a gente estudou, né? Então a gente vai trocar, onde tem esse ρ com linha, a gente vai trocar por zero. Aqui. Esse aqui a gente já cortou, né? E agora, onde tem o ρ com linha, a gente troca por zero. Ele vai filtrar isso daí, né? E aí essa integral aqui já está feita, né? Quando eu faço isso, essa integral já... Mas ainda tem mais duas integrais para fazer, né? E aí aqui vai zerar. Então aqui vai ficar ρ ao quadrado. Ok? Então é isso. Quando eu aplico o delta, né? Substituo o ρ com linha por zero. Só que ainda vou ter aí duas integrais, né? Vou ter integral aqui e aqui, né? Então eu posso reescrever isso aqui embaixo. E integral, isso aqui tudo vai multiplicar pela integral dφ linha de 0 a 2π. Obviamente que isso aqui vai dar 2π, corta com esse 2π aqui de baixo. Isso aqui vai dar 2π, corta com 2π aqui de baixo. Então isso aqui vai ser igual a lambda, né? Aí já não tem mais isso aqui, desculpa, já saiu isso daqui. Eu tenho que fazer essa integral. Só que para fazer essa integral aí, eu vou fazer uma mudança de variável. Então antes de continuar aqui, eu vou logo fazer essa mudança de variável. Então no lugar de z menos z', eu vou usar aqui v. De tal maneira que dv, ok? Na verdade, eu vou escolher a variável como sendo z' menos z.
que facilita, né? Então, o dv daria menos dz', ok? Aí economiza um passo aí nas minhas contas. Beleza, isso aqui daria, então, lambda, integral de, em vez de dz', fica dv, e aqui ρ ao quadrado, e aí z' menos z e z menos z' ao quadrado não faz diferença, né? Porque está ao quadrado, o sinal de menos desaparece. Isso aqui elevado a meio. Bom, aqui essa integral no z' era de menos infinito a mais infinito, obviamente, né? Tem que pegar em todos os segmentos, em todos os pontos da minha linha carregada, né? Então, quando for para o V, continua dando o mesmo intervalo, né? De menos infinito a mais infinito. Se eu somo um menos infinito com um número, não altera nada, continua menos infinito. Se eu somo mais infinito com um número, não altera nada, continua mais infinito. Então, fica isso daqui. Agora, o que vai acontecer? Essa integral, ela é conhecida, né? Então, a gente sabe que a integral de, colocar assim, digamos, dx sobre a ao quadrado mais x ao quadrado, né, a meio, ou seja, raiz, essa integral, ela é neperiano de x mais raiz, né? Vou colocar aqui a raiz, pronto, para ficar raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, né? É mais fácil a gente mostrar isso mostrando que a derivada disso aqui dá um integrando, né? Então, o que dá a derivada do neperiano? É a derivada da função sobre a função. Vai ficar derivada com relação a x, né? Aqui 1 dx. Tem que provar que dá isso aqui. Então, a derivada neperiana é a derivada da função sobre a função. Então, fica a derivada de x mais raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado. Então, fica a derivada da função sobre a função, que é neperiano de x mais raiz de a ao quadrado x ao quadrado. Aliás, desculpa, é a derivada da função sobre a função, né? Ok? Então, é a derivada da função sobre a função. E aí, derivando aí em cima, eu vou ter 1 par. E quem é a derivada da raiz? E aí, nesse caso, é melhor escrever como elevado a meio mesmo, né? E aí, derivando, vai dar meio a ao quadrado mais x ao quadrado. Fica meio menos meio, dá menos meio. Multiplico pelo derivado que está dentro, corta 2 com 2. E aqui sobre x mais raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado. E aí isso vai ser igual a, em cima, 1 mais raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, né? Aqui vezes x. Na verdade que está menos meio, né? Então aqui, desculpa, é x sobre raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado. E aqui embaixo é x mais raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado. E aqui eu posso multiplicar aqui e somar em cima, né? Então vai dar x mais raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado sobre raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado dividido por x mais raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado. E aí conserva o primeiro multiplico pelo segundo invertido,
fica x mais raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado sobre raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado vezes x, o segundo invertido, desculpa, 1 sobre x ao quadrado, x mais raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, e aqui cancela, isso vai ser igual a 1 sobre raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado, ok? Exatamente o que está aqui dentro. Então, realmente a gente conclui que vamos copiar, vamos colar. E aí essa integral, o que ela vai dar? Essa integral aí ela vai dar exatamente, então, neperiano, né, de, aí ficaria V e Rho, né, então V mais raiz de Rho ao quadrado mais V ao quadrado. Isso aqui é só isso, né? Isso aqui de menos infinito a mais infinito. E é o que a gente vai ter então. A gente pode escrever isso aqui como sendo lambda. Posso fazer um limite, né? Onde aqui colocar aqui um alfa tende a infinito, e aqui fica lambda neperiano, e aí que eu posso substituir, né? Em vez de colocar menos infinito mais infinito, eu coloco aqui V mais raiz de Rho ao quadrado mais V ao quadrado, e aqui de menos alfa até alfa. Então eu vou ter que potencial vai ser igual a lambda vezes o limite quando alfa tende ao infinito de substituir o final menos o inicial. Então vai ficar aqui neperiano de V, na verdade a variável aqui é V, né? Então é alfa mais raiz de Rho ao quadrado mais alfa ao quadrado menos, eu vou dar uma diminuída aqui, neperiano de menos alfa mais raiz de Rho ao quadrado mais alfa ao quadrado. E aí você vai ter então isso aqui é igual a lambda limite quando alfa tende ao infinito, e aí isso aqui vai dar neperiano da diferença, né, de log de mesma base, é o neperiano da divisão dos antilogaritmos, né? Então vai dar alfa mais raiz de Rho ao quadrado mais alfa ao quadrado sobre menos alfa mais raiz de Rho ao quadrado mais alfa ao quadrado. Ok, e aí a gente tem que isso daqui tudo a gente pode copiar, né? Colar aqui, e a gente pode dar uma espremida, e aqui eu posso multiplicar em cima e embaixo, né, para simplificar, por alfa mais raiz de delta ao quadrado mais alfa ao quadrado.
de ρ ao quadrado, né? Ok, multiplicando em cima vai dar ao quadrado, né? Então vai ficar aqui lambda, limite quando o alfa vai para o infinito, de neperiano de alfa, a raiz de ρ ao quadrado mais alfa ao quadrado elevado ao quadrado sobre menos alfa ao quadrado mais ρ ao quadrado mais alfa ao quadrado. Aí corta, isso aí dá ρ ao quadrado. Ok. E agora a gente vai desenvolver isso daqui, né? Que está no numerador. Então, isso aí vai ficar a gente sabe que eu posso reescrever esse termo aqui, né? Alfa mais raiz de ρ ao quadrado mais alfa ao quadrado, vou pegar só esse termo aqui, né? E pode ser reescrito, então, raiz de ρ ao quadrado mais alfa ao quadrado pode ser escrito como alfa raiz de ρ sobre alfa ao quadrado mais 1. E esse termo aqui, né, a gente pode esse termo raiz, o que dá, vou fazer aqui separado, né? O que dá raiz de 1 mais beta ao quadrado, né? Como é que eu expando isso em série de Taylor, né? Bom, eu sei que isso daqui, o que isso aí vale? Isso aí é a mesma coisa que f de beta. E quem é a derivada disso? Isso aqui é uma coisa que meio, né? Vai ficar meio. E aqui digamos beta aqui, né? Então eu teria meio 1 mais beta elevado a menos meio. A derivada em relação a beta daria 1, né? E daqui a gente conclui que o f de 0 é igual a 1 e o f' de 0, se colocar aqui 0, né, vai dar meio. A gente pode escrever que raiz, então tem que o 1 mais beta a meio seria o que? 1 mais meio vezes beta, né? E aqui mais o erro de ordem beta ao cubo, né? Sendo que o beta aí ele é isso daqui, né? Rho sobre alfa ao quadrado. Então posso escrever aqui como sendo alfa vezes 1 mais ρ sobre 2 alfa, né? Só substituindo aqui o beta, né? Pelo valor que ele vai ter, que é aqui ao quadrado, né?
mais um erro que agora é de ordem inverso de aqui de 1 sobre alfa ao cubo, né? Então vai ficar assim. E aí multiplicando, né? Eu vou ter que a raiz disso daqui vai ser igual a alfa mais rho ao quadrado sobre 2 alfa mais esse erro, né? Vamos analisar melhor, porque aqui é beta ao cubo, né? Beta ao cubo. Qual é a relação entre beta? Beta é alfa ao quadrado, né? Então, é o inverso. Desculpa, aqui não é, aqui é que eu já estava pensando na inversão. Aqui é beta ao cubo, né? Então vai ficar 1 sobre alfa à sexta, né? Porque vai estar o beta é rho sobre alfa ao quadrado, né? Lembrando que o beta aqui é rho sobre alfa, que é o quadrado. Então, ao cubo é a sexta, né? Então, aqui vai ser alfa à sexta, né? Então, vai ser muito pequeno, né? E quando eu multiplicar por alfa, aí já fica alfa quinta, né? Ou seja, é muito pequeno. Aliás, tá errado, né? Aqui era beta ao quadrado, desculpa. Beta ao quadrado. Porque eu quis adiantar já, né? Aqui alfa. Isso é errado. Aqui alfa seria a quarta, né? Porque aqui é o termo de ordem 0, termo de ordem 1, termo de ordem... Termo de ordem 0, ordem 1 e ordem 2. Proporcional a beta ao quadrado. Então, agora sim. Então, aqui seria alfa a quarta. Multiplicado por alfa, né? E é um termo que é proporcional. Agora sim, alfa ao cubo. Ok, então a gente chega nesse resultado. E aí eu tenho que substituir aqui, então. Só que ainda vou somar com alfa e elevar ao quadrado, né? Então vamos pegar esse termo aqui. Vou trazer para cá. Ok. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui alfa mais esse termo aqui, o que ele deu? Ele deu isso aqui, né? Então ele deu alfa mais rho ao quadrado sobre 2 alfa mais o erro que é proporcional ao inverso de alfa ao cubo. Alfa mais alfa vai dar 2 alfa, só que isso aqui vai estar ao quadrado. Quando eu fizer o quadrado, vai ficar o quadrado do primeiro, né? Quadrado do segundo. Ok, aí vai dar 2 vezes aqui. Eu posso fazer todos os quadrados logo, né? Vai dar o quadrado aqui, primeiro quadrado, todos os quadrados, depois eu multiplico todos 2 a 2. Então aqui dá 4 ao quadrado, mais o erro, esse erro que é proporcional a alfa ao cubo, ao quadrado vai ser proporcional a sexta, né? Mais, então eu faço o quadrado de todos eles, né, para levar ao cubo. Depois eu faço produto, multiplico todos por todos, multiplicando por 2. 2 vezes o primeiro com o segundo.
mais 2 vezes o primeiro com o último, mais 2 vezes o segundo com o último. Aqui, desculpa, 3, né? Ok. Agora, o que isso vai dar? Isso daqui, né, não vai dar infinito. Quais que não vão dar infinito? Esse daqui, quais que não vão estar com o alfa embaixo, né? Quando você parar aqueles em que o alfa não aparece aqui embaixo, né? Então, esse aqui o alfa aparece em cima, né? Aqui, todos que tiverem alfa embaixo, quando o alfa profita, eles vão para 0, né? Então esse aqui vai para 0, que está com alfa embaixo. Esse daqui, quando eu aplicar, esse aqui vai cortar, então esse não vai para 0, né? Esse daqui tem um alfa ao quadrado, então esse erro aqui, alfa vezes isso aqui, é o erro proporcional a 1 sobre alfa ao quadrado. Ok? E esse daqui vai ter um alfa aqui ao quadrado, né? Vezes alfa aqui ficar um erro proporcional a alfa quinta. Ok? O erro proporcional a 1 sobre a quinta, ele é menor do que esse erro aqui, né? Então quer dizer que o erro que prevalece é esse daqui. Sempre deixa o maior erro, né? Então, esse erro também aqui é menor. Quem ganha é esse erro aqui. Então no final eu posso, só que vai sobrar, esse aqui vai para 0, né, quando eu aplicar o limite. Esse erro aqui eu desconsidero, porque ele vai ter um erro maior do que ele, né? Esse erro aqui eu desconsidero, que vai ter um erro maior do que ele. O que vai sobrar então? Vai sobrar só o 4 ao quadrado, né, que vai para o infinito, né? Mais esse termo aqui, que é 2 rho ao quadrado. E que mais? Mais o termo aqui de maior erro, que é 1 sobre alfa ao quadrado. Ok. Então, quando eu aplicar esse limite, isso aqui vai para o infinito, né? Então, no final das contas, vai dar infinito mesmo, né? Então, eu posso escrever aqui no final, a expressão vai ficar o seguinte. E vai ficar lambda, né? Limite. Em cima vai dar 4 alfa ao quadrado mais 2 rho ao quadrado mais o erro proporcional ao inverso de alfa ao quadrado sobre rho ao quadrado. Só que a gente sabe, né, o limite quando o alfa vai para o infinito. Então isso aqui vai ser igual a lambda, e aí vai ficar faltou o neperiano aqui, né? Então vai ficar o neperiano dessa parte de cima, que é um valor infinito, né? Então vai dar aqui um certo valor, uma constante infinita, menos lambda vezes o neperiano da parte que está embaixo. Então isso aqui vai ser igual a uma constante que vai dar infinita, menos aqui, quando eu tenho esse 2, ele passa multiplicando, né? Tem um expoente no antilogaritmo, ele passa multiplicando. Então
E essa constante aqui, eu posso simplesmente descartar, né? A gente sempre descarta essa constante, né, infinita. Eu posso escrever então que esse potencial é menos 2 lambda neperiano de ρ. Então a gente chega nessa expressão do potencial. E aí a gente pode calcular o campo elétrico, se a gente quiser. Lembrando que quem é o campo elétrico? Ele é menos o gradiente do potencial, né? E aí o gradiente, como ele é função aqui só de R, né? Esse gradiente pode ser escrito como menos o versor ρ, derivada com relação a ρ. Então o resultado vai ser igual a... Lembra que está no CGS, né? Então vai ser igual a menos com menos vai dar mais, né? E aí vai ficar derivando, aí vai dar 2 lambda, derivada do neperiano é derivada da função sobre a função. Derivada de ρ com relação, né? Ou seja, vai dar aqui 1 sobre ρ, né? E aqui o versor ρ. Aí seria o campo elétrico, né, produzido. Então a gente observa que o campo elétrico, nesse caso, ele cai com a distância, né? E ele aponta na direção radial com relação ao eixo Z, né, que é o ρ.